Aleluia. Perdão, queridos. Vou aguardar vocês entrarem. A nossa conexão caiu porque eu passei a tarde toda com muito tempo, né? A bateria estava fraca. Eu não sei porque eu liguei lá com a bateria e a bateria não estava carregando. Então conectei aqui, foi bateria. Amém? Sejam todos bem-vindos. Que o Espírito Santo mova e fale através de cada um de nós, aguardando vocês chegar. Agora já resolvemos o problema da conexão, a bateria não vai cair, tive que sair de um lugar e para outro, mas vamos receber tudo que o Eterno tem para nós, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. É um prazer ter aqui a nossa irmã Lúcia, irmão Pedro, Andressa, apóstolo Roberto e o amado Henrique já está aqui conosco. Eu já vou chamá-lo para nós estarmos aqui. Já vou então. E que o Espírito Santo mova no teu espírito. Eu glorifico ao Senhor por aquilo que você tem fome e sede. Graça e paz, apóstolo. Que Pastora alegria. Josiane, graça e paz. Que prazer conhecê-lo. Deixa eu só aumentar meu volume aqui. Que satisfação. Vocês estão me ouvindo bem, será? Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Tá. Amém. Também estou lhe ouvindo muito bem. Tá? Amém. Shalom de Deus. Eu quero louvar o Senhor pela sua vida, louvar o Senhor pela vida de cada um dos nossos amados aqui presente. E minha oração é que o Espírito Santo atraia cada vez mais pessoas para lhes revelar essas verdades, essas profundezas, esses segredos que estão sendo revelados à sua igreja. Aleluia. Eu quero convidar os nossos irmãos a agradecermos ao Senhor por esse tempo, em nome de Jesus. E vamos orar, queridos. Abba, nós, como somos gratos, como te louvamos, Pai. Aleluia. Por esta noite que o Senhor aprove ao teu coração permitir, escolher e agendar. Te louvamos pela vida do apóstolo Henrique. Te louvamos por cada um dos nossos amados presentes nessa live, nessa noite. Os que vão assistir depois. E que eu, Pai, o que eu peço é que haja espírito de revelação e sabedoria do pleno conhecimento do Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom. E o Senhor não quer que venhamos andar como que tateando no escuro. Mas a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, queridos, eu quero começar esse momento. Vocês me desculpem porque eu tive que mudar o meu ambiente, né? Tava ali legalzinho, mas a bateria caiu, eu tive que mudar o meu ambiente. Eu estou aqui em posse das minhas mãos de uma obra, assim, maravilhosa. Uma obra que foi resposta de oração, quando, há cerca de 4 anos atrás, o Senhor me deu uma experiência em sonhos, onde eu via uma nuvem gigantesca, começava a conversar comigo. E essa nuvem eu estava numa montanha suspensa na atmosfera. Eu olhava para a terra, via alguns acontecimentos e eu me confundia. Deus, o que está acontecendo? E a nuvem conversou comigo e começou a me dizer: Jesus ainda não voltou. Pegue todos que estão com você. Acabe de subir a montanha. Eu estava na metade dela. Termine de subir a montanha, se escondam debaixo da rocha e ensine certo, porque estão ensinando errado. Uau. Apóstolo, eu confesso que eu fiquei transtornada e sacudi meu marido, o que está acontecendo? Era sobre escatologia, nós não estamos entendendo nada, nós estamos ensinando errado. A nuvem conversou comigo e ele, que nuvem? A nuvem, aquela que falou com Moisés, aquela nuvem que envolveu Jesus, aquela nuvem conversou comigo. Amém, e começamos a orar, pedindo respostas ao Senhor. E foi quando, através do apóstolo Glaucio Coraiola, o Senhor nos trouxe a obra do pastor Henrique Schmidt. E eu comi esse livro em uma noite. Meu Deus. Comi ele, devorei.
e ali confirmando e lendo Bíblia, comparando coisas em uma noite. De tão sedenta aí, quando as coisas se elucidaram, eu entendi o que o Senhor estava dizendo para mim que estava errado. E eu não tenho palavras para glorificar o Senhor por hoje poder estar aqui com o escritor dessa obra. Meu Deus, tendo uma live onde nós vamos aprender diretamente da fonte. Aleluia. Deus é bom demais. Eu louvo o Senhor pela sua vida, sua acessibilidade, sua disponibilidade. E eu já quero catar o Senhor para mais pouquinho, porque não tem como ficar só numa live. Não tem. O assunto dá pano para manga, né? Dá muito. Antes mesmo de eu entrar aqui no assunto, eu gostaria que o senhor, então, se apresentasse, né? Falasse aí do seu ministério. Sim, sim. Aproveitando essa tua introdução, pastora, antes que eu me apresente, de fato, assim, para aqueles que não me conhecem, essa tua história, tu acabou me contando ali no Instagram mesmo, né? E agora estou ouvindo ao vivo de você. Eu acho muito tremendo isso, essas conexões do reino, né? O Coroiola é um amigo nosso de longa data, mais de 20 anos, né? Quando ele esteve aqui na nossa cidade, épocas atrás, quando nós estávamos fazendo seminários de conquista de cidade, batalha espiritual, toda aquela coisa, né? Todo aquele processo que, quando iniciou o movimento apostólico no Brasil, a gente começou a se envolver. E aí nos desconectamos, e logo depois, quando a gente editou esse livro, foi o primeiro livro feito por um brasileiro, né, impresso aqui no Brasil sobre o tema, nós tínhamos 2 traduções, e aí o Coroiola foi o apóstolo Coroiola foi um dos grandes, digamos assim, incentivadores, propulsores também desse material, né? Então também sou grato pela vida dele, que acabou conectando com você. E aí eu quero fazer uma pergunta e eu passo adiante. Isso faz quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Mais ou menos, você se lembra? 1 ano. Faz 1 ano. Um ano agora em março. Tá, ok. Maravilha, Josiane. Então é o seguinte, eu estou aqui no sul, né? Aqui na região da Grande Porto Alegre. Vivemos aqui, eu e minha esposa, temos 3 filhos, 3 netos já, e temos um mascote de estimação muito querido, que às vezes nos atrapalha, mas dá muita alegria. E estamos conectados, fazemos parte de uma rede apostólica, a Rede Apostólica Cristã, que é liderada aqui pelo nosso apóstolo Ricardo Wagner, que foi praticamente a primeira rede apostólica no Brasil, eu creio, né? E então nós temos tido esse encargo, né, de estar ensinando e ministrando sobre esse evangelho da esperança que eu falo, né, sobre uma escatologia otimista, sobre uma escatologia apostólica, né? Ou uma escatologia vitoriosa, né? São vários termos similares que apresentam para nós um modelo escatológico, uma visão, uma cosmovisão de reino bastante diferente da escatologia tradicional que nós aprendemos nos últimos 100 anos, né, aqui na Igreja Brasileira e, quiçá, do mundo, sobre escatologia, que é o dispensacionalismo. Então, a escatologia apostólica, ela refuta, ela, digamos, traz uma nova mensagem. A mensagem da escatologia que Jesus ensinou para os seus apóstolos, para os seus discípulos, né? Então é disso que se trata. Nosso encargo aqui é um encargo profético e mestral, aqui na Academia Apostólica, que é uma escola, exemplo de vocês têm uma escola aí, pelo que eu entendi, né? E aqui nós temos uma escola de formação ministerial, chama-se Academia Apostólica, que, claro, agora com questão de pandemia, está tudo meio parado, mas nós temos, assim, cerca de 2.000 alunos espalhados por aí afora. E temos que avançar na questão do EAD também, né? Então, isso tudo é um encargo que a gente está trabalhando e buscando
correndo atrás, na verdade, né, pastora? Porque os tempos são diferentes. Então é isso. Eu sou uma peça aqui dessa engrenagem, né? Uma pecinha aí, ou uma pequena engrenagem dessa máquina maravilhosa que o Senhor está fazendo funcionar em todos os cantos, né? Aqui do nosso país. Glória a Deus por isso. Prazer em conhecer o ministério de vocês, né? Você, seu esposo, e aí toda a turma aí. Que vocês estão no Espírito Santo, né? Isso, somos do Espírito Santo, de Vitória. Essa em Vitória mesmo. É a FCOL, que é uma escola teológica com ênfase em libertação e cura, né? Mas nós seguimos, vamos de acordo com o vento do Espírito, aonde ele está nos levando. E o que nós temos visto é que os assuntos escatológicos ou esses assuntos da revelação vindoura, tão quanto precisam também de uma grande libertação. Nós precisamos de uma grande libertação acerca desses assuntos que têm sido para muitos um verdadeiro terror, um verdadeiro cativeiro. E, apóstolo, eu quero começar, então, o nosso tempo. De certa forma, o senhor já respondeu minha primeira pergunta, né? Porque toda a fundamentação do seu livro tem base na visão preterista parcial, o que difere... Com viés apostólico. Isso, tá? Eu falo isso porque, se nós pegarmos só o preterismo parcial, é uma ferramenta hermenêutica de interpretação, mas continue. Sim. A minha pergunta seria, qual a diferença da interpretação teológica dentro da visão preterista parcial para a visão futurista fundamentalista? Sim. Na verdade, existem 4 escolas de interpretação das profecias, né? Delas se destacam mais, digamos, o dispensacionalismo, que é o futurismo, sim, o preterismo e o historicismo. Então, essas 3, elas são mais, digamos, divulgadas. O povo, em geral, não consegue distinguir muito isso, né? A igreja, de uma forma geral. Eu estou falando assim mais a nível dos seminários, né? A nível da academia, etc, etc. E, na verdade, é o seguinte, e aí eu sempre faço uma crítica construtiva aos nossos irmãos que lá atrás, né, a igreja reformada, por assim dizer, tinha a revelação mais coerente do Apocalipse e não botou isso para rodar. Não ficaram nos seus castelos teológicos e o povo nada. E o Brasil foi basicamente a grande evangelização no Brasil foram os batistas e os assembleianos, os nossos irmãos que dizem, eu vim da Assembleia de Deus, lá atrás, bem lá atrás. Eu me batizei na Assembleia de Deus. Eu também. Então, somos manos da Assembleia de Deus. Então, na verdade, eu recebi, como você, todo aquele ensino da escatologia dispensacionalista. Então, o que difere, né? Que é a tua pergunta? O que difere, basicamente? Né? O dispensacionalismo, ele começou a ser cunhado, ele não era conhecido antes do século XIX. Né? Algumas coisas foram escritas, né? Lá atrás, mas nunca assim uma doutrina que se ensinasse, né, como alguma coisa. Começou a ser talhado, de fato, a partir de 1830, John Nelson Darby é o pai do dispensacionalismo moderno. Tudo que você for pesquisar na história da Igreja recente, ele deságua, vai para John Nelson Darby, um anglicano que foi expulso da Igreja anglicana, e tem toda uma história em torno dele, mas não vem o caso, vamos atalhar aqui. E ele pegou algumas revelações de uma pseudo-profetisa, Margaret MacDonald, lá, os irmãos irvingitas, lá na Escócia. Então, essa irmã, uma pseudo-profetisa, ela teve uma visão, não se sabe, acho que foi uma visão mesmo, se sabe se sonha uma visão mesmo, onde via crentes parcialmente sendo arrebatados. E como eles tinham pego os escritos de Lacunza, um jesuíta,
né, que na época da Contra-Reforma eles escreveram alguns tratados. Isso é interessante, porque como surgiu, né, o que surgiu, como é que surgiram essas ideias de jogar para o futuro, por exemplo, descolar, por exemplo, a última semana de Daniel, né, desconectar ela do todo. De onde surgiu isso? Né? De onde surgiu, por exemplo, jogar os capítulos 4 a 19 de Apocalipse para um futuro que ninguém sabe quando, distante, assim, colado com a vinda de Jesus? De onde surgiu isso? Na verdade, os primórdios disso é a Contra-Reforma protestante, porque Lutero e os outros reformadores estavam botando a Igreja Católica numa fila, dizendo que o Papa era a besta do Apocalipse, né, e a Igreja Católica era a prostituta. Então por aí vai. Então vejam, na visão historicista, então, se a gente pode classificar que eles tinham, os reformadores, então o catolicismo romano tratou de fazer a Contra-Reforma. E um dos ingredientes desta Contra-Reforma foi estabelecer a ordem dos jesuítas. Esses moços, esses rapazes, eram os crânios, são os crânios da Igreja Católica. Então eles começaram a cunhar uma escatologia para livrar o Papa e a Igreja Católica daquelas acusações todas dos reformadores, que eles seriam a besta do Apocalipse e a grande prostituta. Né? Então eles cunharam, Manuel Lacunza foi um deles que cunhou um tratado, chegou a escrever, mas foi abandonado e não deu muito em nada, e lá, 300, 400 anos depois, quase, isso é descoberto em Maitland, um bibliotecário achou aquilo, achou legal republicar. Eu estou resumindo muito a história aqui, né? Só para o povo ter um contexto. Da onde começa, como é que vem essa história do arrebatamento secreto, de uma grande tribulação, a vinda de Jesus em partes, né? Isso não se falava antes, né? Os pais da igreja, grande maioria deles, imensa maioria deles, não falava isso, não escreveu sobre isso, não pensava isso. Os reformadores também não. Então, essa é a visão mais tradicional, mais historicista, que esteja da escatologia, ela sobreviveu por uns 3 séculos, praticamente, pós-reforma. Mas, a partir de 1830, veio muito forte. Darby, ele traduziu esses escritos todos e cunhou um conceito que, aparentemente, aquilo começou a ser levado a sério. E Darby foi parar nos Estados Unidos, atravessou o oceano, e aí nós vamos conhecer um senhor, Cyrus Scofield, né, que publicou a Bíblia de Estudos, a primeira no mundo, mais famosa, 10 mil notas de rodapé. Aquilo foi uma bomba, aquilo foi tremendo. E ele comprou essa teologia de Darby, né, desse sensacionalismo, né, desse futurismo clássico que nós vemos hoje, que é justamente a vinda de Jesus em partes, a grande tribulação, a vindoura, um governo literal de um anticristo, um governador chamado anticristo. Então Scofield começou a colocar, e toda a Bíblia dele foi editada nesses termos, né? E as notas de rodapé, aquela Bíblia ganhou espaço. E o que nós começamos a ver depois início dos anos 900, né? Os pentecostais que começaram ali por aquele período compraram isso, né? Compraram no sentido de aceitar isso, tiraram do bojo de Scofield, que era um sensacionista, as passagens que diziam, os comentários, perdão, que diziam que os dons não eram mais para hoje, etc. Tudo, e mantiveram aquela doutrina dispensacionalista, né? Do arrebatamento secreto, da grande tribulação, de Jesus em partes, etc, etc. E isso veio parar na mão de todos os missionários e pastores que você pode imaginar. E o que acontece no mundo? Por que essa visão ela acabou se propagando nos últimos 100 anos?
acontece a Primeira Guerra Mundial, né? A peste espanhola, Segunda Guerra Mundial, né? E a Grande Depressão dos Estados Unidos. Então, aparentemente, o mundo estava entrando numa eclosão, estava se acabando. Então, para muitos, o mundo iria se terminar mesmo naqueles dias. Então, foram muitos momentos em que se pregou, se ensinou sobre isso, se deu data para a volta de Jesus. Muitas seitas fizeram isso, e depois não só as seitas, os próprios evangélicos fundamentalistas americanos, como o pessoal gosta de chamar, eles alimentaram muito isso. Isso veio sendo alimentado até a década de 80, com a agonia do grande planeta Terra, várias publicações, e depois na década de 90, com a conhecidíssima e famosíssima série Deixados para Trás, que além da série de livros, se tornou uma série cinematográfica. Então, tudo isso, toda essa escatologia de jornal, de notícia ruim e tudo mais, né, ela ganhou força. Sim. Por isso, alguém me perguntou essa semana por que o preterismo parcial, por exemplo, não é tão conhecido como dispensacionalismo no Brasil. Mas, óbvio, 90% das escolas de ensino, né, as escolas denominacionais, os seminários denominacionais e até os seminários livres, eles normalmente ensinam a escatologia dispensacionalista, que é a mais corrente. Alguns tocam nas outras visões, mas não aprofundam nada. Todas as Bíblias de estudo, pastor, todas, pasmem, todas as Bíblias de estudo, eu digo, são viciadas. Né? Fechem os ouvidos aí, se vocês quiserem. Todas as Bíblias de estudo, né, que nós temos à mão aqui no Brasil, talvez alguém vai arrumar uma aí, talvez uma ou duas que não seja, mas todas elas são viciadas no seguinte sentido: elas têm uma particular interpretação nas suas notas de rodapé. Então, não pensem, queridos, vocês que nos ouvem aqui, que nos assistem, não pensem que aquilo é doutrina, aquilo é interpretação. Né? Então, nós temos que nos libertar de muitas coisas. Né? Então, nós precisamos muito de Bíblia e muito de Espírito Santo, pastor. Muito de Bíblia. Então, eu sou pentecostal e tudo mais, mas eu sei que digamos, é a vertente que mais cresceu no Brasil e tem crescido, e com certeza vai crescer. E de certa forma, com base nisso, acabou sendo a que mais contribuiu para a divulgação dessa visão fundamentalista, entendeu? Claro, não deixa de ser verdade. Posso fazer Alguém colocou aqui que a Bíblia de Genebra, a Nova Almeida, tentam ser mais parciais. Parciais ou imparciais? Aí eu não entendi. Mais parciais e não abordam o preterismo. Não, a maioria não aborda. A única que toca, mas assim, muito de leve, é a plenitude, tá? Mas é bem de leve, muito tênue, assim, né? Enfim. Pessoal, isso é só um insight, né? Se você quiser estudar escatologia de fato, como precisa, e aprender, ore sobre isso, você precisa estudar a escatologia que Jesus ensinou para os seus discípulos. Para mim, é assim o fundamento. É isso aí. Tá? E é por onde eu quero começar com o senhor nessa noite, né? Vamos lá. Bom, apóstolo Paulo, aliás, eu nem quero começar com isso aqui agora não, porque eu vou deixar esse segundo momento. Porque, digamos assim, uma das principais bandeiras levantadas para poder alimentar essa visão futurista é exatamente quando eu digo... Gente, quando a gente fala futurista, é exatamente acontecimentos que vão só acontecer no futuro, ok? Em virtude de um arrebatamento secreto, onde a igreja não verá várias coisas, e sucederá aquilo que é conhecido como tribulação, grande tribulação, e depois eles voltam, resgatam Israel, esse negócio, e depois o milênio. Essa mentalidade, ok? É isso que a gente está falando. E às vezes pode ter alguém que não entende essa linguagem. E aí o que acontece? Geralmente, tudo isso corrobora e começa
a maioria das apostilas vão começar a falar do assunto pegando ali Mateus, capítulo 24. E aí eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente, na verdade, qual é a verdadeira essência da configuração do que Jesus estava explicando para os seus discípulos acerca da sua vinda em Mateus 24, os sinais dessa vinda. Ele está falando de quê? Que vinda é essa? Mateus capítulo 24, pastor Josiane, é fundamental. Eu sempre digo, há um tripé para você entender a escatologia que Jesus ensinou para os seus discípulos. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Isso. Esses textos falam a mesma coisa. Há algum complemento, alguma coisa nos textos que a gente chama paralelos, de Marcos 13 e Lucas 21. Mateus 24 é o mais conhecido. O que está acontecendo ali? Na verdade, eu não posso tirar um versículo fora do contexto, e não posso tirar nem o capítulo fora do contexto. Né? E eu não posso nem tirar o livro fora do contexto. A Bíblia deve explicar a própria Bíblia. Isso é uma regra fundamental de hermenêutica. Então, outra regra fundamental de hermenêutica, para aqueles que gostam disso, é que os versículos mais fáceis, mais simples, eles têm prevalecem sobre aqueles textos mais difíceis. Então não adianta de nada você querer entender de cara Apocalipse, Ezequiel, Daniel, Oséias, Miqueias, os textos que estão lá sobre o fim, ou sobre o fim da era, o fim dos tempos, o fim dos dias, naqueles dias, ou no dia, tudo isso mais. E nem mesmo Apocalipse, sabe por quê? Porque se você não for muito bom de Antigo Testamento, você não vai entender nada de Apocalipse. Você vai fazer uma grande salada, uma grande confusão, por causa da característica desse livro, de ser um livro, né, cheio de imagens, cheio de tipologias, né? Então a interpretação que se deve usar ali não pode ser totalmente literal, a maioria do tempo literal, ela tem que ser alegórica. Agora, as cartas, né, os evangelhos, já têm outra configuração. Então, o que nós vamos ler em Mateus 24, a gente pode literalizar praticamente tudo. Então, muitos tentam dizer que a hermenêutica preterista parcial, ela viaja muito, ora ela literaliza, ora ela alegoriza, mas é verdade, nós precisamos entender que há textos, conforme a escrita, que nós não podemos literalizar. O problema do dispensacionalismo, assim, ó, ele é pontual, praticamente tudo é literal, né? Então isso cria dificuldades, então tem que fazer uma hermenêutica muito complexa, é uma escatologia muito difícil, né? Eu me lembro quando me ensinaram isso lá atrás, em horas e horas de estudo, eu ficava batucado com aqueles negócios tudo, gráficos e linha de tempo e tudo mais. Mas, enfim, então a gente tem que pegar Mateus 24, não podemos tirar ele fora do contexto, e o que está acontecendo em Mateus 24, queridos, é que Jesus profetiza em Mateus 23 um juízo sobre Jerusalém e o seu templo. Então o contexto é esse. Então, os discípulos de cabelos arrepiados saem do templo, né? Então, você vai ler de Mateus 23, da metade para o final, você vai ver um juízo terrível de Jesus sobre o templo, sobre a religião, sobre os escribas e fariseus, né? Uma acusação tremenda. Você pode ler isso, leia isso em casa, leia detalhadamente, faça seja beriano, vai lá, confere o que eu estou querendo te dizer. Eu não vou ler agora versículo por versículo, não temos tempo muito aqui para isso. Mas o que acontece? Da metade de 23, Mateus em diante, é juízo de Deus. Jesus dando paulada, e daqui a pouco ele diz, não, eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, vocês não quiseram, etc, e não restará. Ele diz, olha, aí não vai passar essa geração, né? Isso vai acontecer tudo nessa geração. E daqui a pouco ele diz
eles saem do templo, sobem a colina do monte, e os discípulos chegam para junto dele e dizem: ó, Senhor, está vendo as estruturas lindas do templo? Maravilhosas são as estruturas do templo. O templo foi reformado, o imperador romano tinha reformado o templo, então aquilo devia estar maravilhoso. E aí Jesus diz assim: não restará aqui pedra sobre pedra. Então isso foi assim o balde de água fria sobre os discípulos. Eles, como bons judeus que eram, eles devem ter imediatamente conectado com o juízo de Deus. Significa exílio, significa Babilônia, significa o que vai acontecer conosco. E aí eles fazem 3 perguntas para Jesus: Senhor, quando sucederão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do final dos séculos ou do fim dos tempos? Depende da tradução. Então vejam só, queridos, dentro desse contexto de juízo, dentro dessa afirmação de Jesus que não restaria pedra sobre pedra, eles perguntam: mas quando sucederão essas coisas? Então eu te pergunto, sobre o que os discípulos estão perguntando? Há uma hermenêutica simples de se responder aqui. Não precisa ser teólogo. Né? Você tem o Espírito Santo, discerna a Escritura. Eles estão perguntando sobre a destruição do templo. Né? E eles perguntam: quando o templo será destruído? E como é que você vai vir? Porque Deus vinha em juízo. Quando terá o sinal da tua vinda? Que Deus se manifestava em vindas. Há muitas vindas no Antigo Testamento. Vindas em juízo, vindas das nuvens, inclusive. Você vai ler isso nos textos da Antiga Aliança. Deus vindo estabelecer juízo sobre nações, sobre o Egito, sobre Babilônia, sobre o próprio Israel, sobre cidades, sobre regiões. Deus vinha nas nuvens trazendo juízo. Tem textos do Antigo Testamento que corroboram isso que eu estou dizendo. Então a pergunta deles foi nesse sentido, num contexto judaico, dentro de um contexto profético. Lembra que Jesus era profeta? Ok? Ele, como profeta, usava a linguagem de profeta. É o mesmo que dizer: quando será a vinda desse teu juízo? Certo? Exatamente. Poderia se dizer isso. É isso. Quando tu vens em juízo, qual será o sinal? Né? Que sinal haverá da tua vinda? Né? Quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Aleluia. Então, a partir do verso 4, então, Jesus começa a ensinar, a dizer. Ele fala de 8 sinais. Ele nem chama de sinais, ele chama essas coisas que vão acontecer. Então ele fala de uma série de coisas. Deixa eu só tirar uma ligação que acabou de entrar. Então ele fala de guerra, de pestes. E então essas coisas dão origem a essas interpretações que nós temos, populares, que nós temos hoje. Né? Eu vou ler aqui na Bíblia, acho que fica mais interessante. Aleluia. Glória a Deus. Olha só. Versículo 5 de Mateus 24. Pois muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então ele começou a falar que haveriam falsos cristos. Né? E de fato isso houve todo o tempo, antes de acontecer o que ele tinha predito. E continua até hoje. Ouvireis de guerras e rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmar. E assim vai, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Então o pessoal se pega aqui, pastora, toda vida que dá na história uma peste ou terremotos, começam a acontecer aqui, acolá, alguém diz: Jesus está voltando. Está se cumprindo esse versículo. Nada a ver. Porque pestes, terremotos houveram
E eles foram sinais específicos naquele tempo, a gente comprova isso historicamente, e aconteceu algo naquela geração, que foi a destruição de Jerusalém em seu tempo. E é evidente que pestes e terremotos e todas essas coisas aqui continuam acontecendo, né? E Jesus não veio em nenhuma dessas ocasiões. E não virá, não é por isso. Não é por isso que Jesus terá que vir. Isso aqui era um prelúdio, era para eles saberem que o tempo, que o fim dos tempos, né, que aquele aion de tempo, que era, na verdade, o término da lei, de fato, estava com um prazo contado. Hebreus diz assim, aquilo que estava velho, amarrotado, mofo, estava pronto a desaparecer. O que era? A lei. A lei. Então, observe que lei e graça conviveram conjuntamente durante 40 anos. Os sacrifícios estavam rolando lá no templo. Só cessaram quando o templo foi totalmente destruído, queimado, etc. E não restou pedra sobre pedra. Então, tudo que Jesus está falando aqui, esses 8 tipos de sinais de Mateus 24, né? Não vai dar tempo nessa live, nem acho que não é o objetivo aqui é levantar essa curiosidade de vocês para estudar isso e tudo mais. Todos esses 8 tipos de sinais aqui já se cumpriram. Já se cumpriram. Mas a vinda de Jesus já se cumpriu também. A vinda em juízo, sim. A segunda vinda ainda não. Óbvio que não, nós estamos aqui. Não fomos arrebatados ainda. Mas a vinda em juízo já aconteceu. Foi no ano 70, quando Tito, cercando Jerusalém, a guerra judaica durou 3 anos e meio. Mas no ano 70, naquela primavera, 69, ele cercou 4 meses, foi terrível. A gente vê isso nas obras de José, que estão muito bem detalhadas o que aconteceu. Na obra de Eusébio de Cesareia, que foi um pai apostólico, se vê isso também, se detalha o que aconteceu. Foi terrível, terrível, terrível o que aconteceu. Então, isso era a grande tribulação que Jesus estava se referindo. E eu quero que vocês entendam, olhando para a Bíblia, no versículo 15, diz assim, portanto, quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ele está falando de Daniel, capítulo 9. E esse abominável da desolação são os exércitos romanos. Sim. Que cercam Jerusalém. Sim. Não é um anticristo. Não tem como ser um anticristo. Não tem hermenêutica que sustente. E aqui, se a gente vai... aqui nós temos um problema. Porque esse texto acaba sendo conectado com Colossenses capítulo 2. Está entendendo? Tessalonicenses. Tessalonicenses. Sim, Tessalonicenses capítulo 2. Vamos deixar, é a próxima pergunta, continua nisso. Continua nisso. Então, se nós formos para o texto paralelo de Lucas 21 sobre isso aqui, né, diz assim, quando virdes Jerusalém cercada de exército, é chegada a vossa desolação. Sim. Entende? Então, veja que está conectado com uma situação temporal da Judéia, algo que de fato aconteceu, é comprovado biblicamente, historicamente, ninguém discute isso, né, que aconteceu no ano 70 da nossa era. Né? Então, quando começa você a ler os evangelhos com esses óculos, que todos os evangelhos foram escritos antes dessa data, você vai entender porque certas coisas os apóstolos estão ali ensinando e porque certas coisas eles estão recomendando. Sim. Porque havia um fim estava próximo. Um fim de um aion, o fim da era da lei estava próximo. Jesus inaugurou o fim dos tempos. Né? Hebreus 9 diz que foi no fim dos tempos que Jesus se manifestou. Mas vamos adiante, eu quero só concluir essa questão de Mateus 24 e mostrar como tudo se cumpriu naquele tempo. Então no verso 16 continua dizendo assim, pasmem vocês que estão nos ouvindo aqui. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. De novo, o contexto é a Judéia. Sim. A guerra foi em Jerusalém, mas toda a Judéia, toda a região,
toda a oicomene romana ali daquela macro-região estava em litígio naquele tempo. Jesus estava profetizando. Quando ele estava profetizando, estava tudo em calmaria. O tempo que se conhece na história dessa época aqui que Jesus profetizou era chamado de Pax Romana. Os romanos tinham dominado, tinham aculturado os seus dominados e havia uma paz, né? Por isso que Jesus profetiza, olha lá, rumores de guerra, vai dando, né? Ele vai mostrando que isso tudo vai acontecer antes, né? Do que vem o juízo. Qual então, juízo? Quem tiver... E esse então, juízo, olha... E esse Sim, juízo seria a destruição do templo. E de Jerusalém. Jerusalém. Por não terem aceitado o seu Messias. O seu Messias. Aqui vale a pena a gente lembrar que quando Jesus está no seu martírio e ele está passando a via dolorosa, ele vê aquela situação, as mulheres chorando por causa dele. E ele fala o quê? Não chora por mim, não. Chora por vocês e pelos seus filhos. Os relatos do cerco de Jerusalém falam de atrocidades acerca de mães que faziam com seus filhos por causa da fome, que eram atrocidades que inimagináveis. Então, sim. na verdade, os próprios judeus lançam também um decreto sobre si, quando eles falam o quê? Jesus ou Barrabás? Soltem Barrabás. E que caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse justo. Ou seja, por não reconhecer a obra da redenção através da manifestação física do Filho de Deus, o preço que foi pago foi muito alto. E seria necessário, porque se toda a estrutura de culto judaico não caísse, a coisa estava rolando até hoje. Tanto que um dos maiores pilares que o fundamentalismo sustenta é a reconstrução do templo. E com base nessa... Que é uma loucura. Né? Loucura. Que é uma loucura. É loucura. Não vai reconstruir, irmãos. Essa expectativa de um acordo de paz de Israel com o mundo árabe e a reconstrução do templo não vai acontecer. Porque o próprio Jesus falou, não vai restar pedra sobre pedra. Ele estabeleceu uma nova dispensação a partir dali. Amém, apóstolo? Estou correto? Amém. Na verdade, o sonho, o desejo do Senhor foi justamente estabelecer esse novo templo, né, agora feito de pedras vivas, né, que é a sua igreja. Né? E, obviamente, os judeus podem se ingressar, evidentemente, nessa nova construção espiritual. Evidentemente, aceitando o Senhor como seu Senhor e Salvador, como muitos têm feito ao longo dos tempos. Né? Eu gostaria só de pedir, eu só gostaria de pedir um pouquinho de paciência dos amados que estão aqui na live, porque eu sei que vai vindo muitas perguntas. Então, anticristo, marca da besta, aguenta aí, vamos concluir a explicação de Mateus 24, que minha deixa eu só concluir aqui que é exatamente importante. Sobre quem é anticristo, a imagem da besta, a marca da besta, é exatamente isso, tá bom, queridos? Aguenta aí. Pode continuar, pastor, por favor. Porque a gente não pode ir lá para frente sem pôr fundamento, né? Porque senão você não consegue compreender. Você tem que desmontar esses fundamentos que haverá uma grande tribulação, que haverá um governo de anticristo. Olha o que Jesus está falando da grande tribulação, verso 17. Verso 16 eu já falei. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Telhado é o eirado. As casas da Judéia tinham um eirado em cima, né? Eles subiam à noite por causa de pegar ar fresco, né? O sol batia durante o dia, ficava quente. Então, de novo, tudo tipificando aquele lugar. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Versículo 19. Mas ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Né? Porque mulher grávida não pode correr, né? Então ele tá dizendo que a coisa ia pegar, dificuldades, coisas terríveis. E agora ele diz uma coisa reveladora. Orai
para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Por que no sábado? Porque esse é o contexto judaico. No sábado eles não podem correr, não podem trabalhar, não podem fazer nada. Compreende? A lei não permite produzir nada no sábado. Nem fugir não pode. Nem fugir não pode. Então, Jesus, olha para que esse negócio, né, que esse cerco, né, em outras palavras, ele está profetizando. Você precisa entender que isso é uma escritura profética. Ele está profetizando o que vai acontecer 40 anos depois. Né? Então, pois haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Então as pessoas dizem, não, isso aqui é para o mundo todo. Jesus aqui usa uma hipérbole, é uma linguagem profética, para asseverar que vai ser, dentro daquele período, daquela época, nunca houve nada parecido. Então, é isso que ele está dizendo, né? E aí vai. E ele diz o seguinte, lá no versículo, vamos atalhar. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, versículo 30, né? E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Ele diz, não, mas isso aqui é a segunda vinda. Não, em primeiro lugar, né, haverá no céu o sinal do Filho do Homem, não é o Filho do Homem vindo do céu. Né? É o sinal. Sinal o quê? O sinal de juízo. Né? Sinal de juízo. E pasmem, tempos antes de se fechar todo esse cerco, toda essa destruição, os céus de Jerusalém escureceram, apareceram formas como se fosse de uma espada no céu, ficou dias e dias aquilo lá. Isso tem relatos históricos. Então, relatos históricos sobre isso. Né? Mesmo que você diga, não, mas isso é extra-bíblico. Mas aqui na Bíblia não está dizendo que veio Jesus, veio o sinal do Filho do Homem, algum sinal de destruição. Né? Vocês entendem isso como uma linguagem profética e até apocalíptica aqui, nesse sentido. Então é uma linguagem figurada também. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento, os corpos celestes são abalados. Estão vendo? Então o pessoal diz, isso aqui é a terra se desmantelando. Mentira, querido. Isso aqui é uma linguagem profética. Tu vai ver isso aqui em Isaías, em Zacarias. Sol e estrelas são figuras de autoridade, de nações. Né? Então, isso aqui está tudo... Jesus é profeta, ele está usando uma linguagem profética, entenda isso. Embora você possa estar entendendo que pode ser que isso aqui seja o mundo se derretendo, não é. E é muito importante, então, muito importante ressaltar que esses termos terra, mundo, quando você vai consultar... um dicionário grego, Strong, seja os mais comuns que for, você vai ver que, gente, é o território da época. É a terra, não no sentido globo, mas a terra da época que estava sobre o governo romano. Ou seja, as nações em o entorno de Jerusalém que estavam sob a influência de Roma. Então, é muito importante ressaltar esses termos. Mas a Bíblia está falando aqui que não sei o que é para o mundo. Esse termo mundo aqui está associado também a essa abrangência de jurisdição territorial romana. E aí você precisa ter cuidado, porque se você for olhar dentro do sentido literal, a coisa vai te jogar assim, para esse extremo de que... Exatamente. É fácil. O mundo ainda não aconteceu, mas é o mundo da época. Sim. A oikomene. É fácil você verificar. Se você pegar aquele versículo que diz que esse evangelho do reino está aqui, será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Então o pessoal usa esse texto e diz, não, eu tenho que pegar o evangelho para que Jesus venha, né, em todo o mundo.
Mas, na verdade, esse evangelho que está sendo referido aqui já foi pregado, porque a palavra mundo ali é o que a pastora está dizendo. Mas você ir para o Strong, você vai para os originais, se você preferir. Hoje tem disponível isso. Você vai ler ali aquela palavra exatamente oikomene, e não cosmos. Se fosse a Terra toda, o mundo todo, seria a palavra cosmos. Sim. Né? Então, o que é oikomene? É o Império Romano. A terra habitada naqueles dias, dentro da realidade. Quando Jesus falou que esse evangelho do reino será pregado em toda a oicomene, os discípulos se deram conta. Não, o evangelho do reino vai ser pregado em todo o Império Romano. E, de fato, aconteceu. Vocês lembram que quando a igreja foi dispersa de Jerusalém, o evangelho foi pregado foi aos gentios, não é verdade? Por causa da perseguição, por causa da destruição de Jerusalém e por causa da perseguição, ele foi para todo o oicomene. Então é disso que se trata. Então não é o evangelho será pregado em todo o mundo. Que esse versículo não se aplica mais. O que se aplica para nós hoje é Mateus 28, 19 e 20, que é a grande comissão. É outro assunto. Aleluia. Aí não é pregar o evangelho simplesmente, é fazer discípulos. É diferente. Isso que é o apostólico da coisa, né? Hoje a nossa grande tarefa como igreja é discipular as nações. Bom, quero fechar de uma vez por todas Mateus 24 aqui para responder outras coisas. Então ele diz assim, no verso 32, aprendei agora esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas as coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Então, pessoal, alguns já de uma data antiga, mas agora retornaram esse ensino, inclusive gente bem importante aqui no Brasil, ensinando que quando Jerusalém foi estabelecido como nação em 1948 pela ONU, então, quando deu 40 anos disso, olha, Jesus está voltando. Não, então vamos redimensionar a geração. Então, conectando essa figueira com Israel, que quando a figueira florescesse, né, a coisa estava próxima de acontecer. Então, fazem essa conexão. Só que essa conexão, essa hermenêutica, dizer que quando a figueira floresce, que a figueira é Israel, que em 1948 na ONU Israel foi levantado de novo a nação, foi reconhecido como nação. Então somou 40 anos, 88 não veio Jesus, somou 70 anos, não veio de novo. Quer dizer, então agora já estão pensando que talvez, fazendo umas contas lá, então 2028 vai vir Jesus. Tem gente dando data para voltar, usando essa hermenêutica. É terrível isso, infelizmente. E gente boa, gente que eu amo, gente que é querida, mas estão enganados. Infelizmente é isso. Então vejam só, queridos, essa história da parábola da figueira, ela se ligar isso com Jerusalém, hoje, o Jerusalém atual é loucura, porque no texto paralelo de Lucas 21, o evangelista Lucas, ele coloca um detalhe a mais que dá uma compreensão maior. Quando vocês virem a figueira e as outras árvores. Então, na verdade, aqui era simplesmente uma referência temporal da primavera, quando vocês virem a primavera chegar, né, depois dessas coisas acontecerem, está próximo. Está próximo. Está chegando. Então, vejam. E no verso... Sim, eu quero terminar. Uma outra correlação Pode continuar, pastor. E no verso 34, Jesus assevera o seguinte, imediatamente quando ele fala depois da parábola da figueira. Né? Eu falei que a parábola da figueira é explicada melhor em Lucas 21, que diz que é a figueira e as outras árvores. Então não pode se referir a Israel. Entendam isso? Então essa hermenêutica que alguns mestres estão fazendo agora, ou já fizeram isso anos atrás, tá? Não funciona, ela não se estabelece como verdade.
E Jesus diz assim, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E aí liquidou. Tudo que Jesus disse até agora, vou repetir, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que coisas? Tudo isso que ele relatou. E aconteceu na geração dos discípulos daqueles que estavam vivos. E aconteceu o quê? O juízo de Deus sobre Jerusalém no seu tempo. O término da lei, o the end da lei. Terminou, encerrou a antiga aliança. Já era. Agora nós estamos sob nova dispensação, sob nova jurisdição. Né? Então é isso que se trata. Né? Outra coisa que se trata. Tem um outro texto muito interessante que ele é muito pego para associar com esse arrebatamento secreto, é o versículo 37, né? Tá logo aí, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Só que continua dentro do contexto da fala acerca da destruição de Jerusalém e do templo. Ou seja, aí tá bem. O contexto Pastora? de Noé era um juízo que veio. Pode falar, posso? Deixa eu aprender com o mestre. Fala. Tá, é assim, ó. A partir do verso 34, Jesus responde a terceira pergunta. Sim. Terceira. Que, tipo assim, Jesus dá uma palhinha do que vai acontecer no fim. Essa é uma grande linha de interpretação dos paternalistas espaciais. Sim. Por exemplo, do grande mestre Kenneth Gantry. Né? Alguém estava perguntando aí sobre Gantry, se eu lia ou coisa que vale. Sei, ele é um dos grandes mestres vivos, né, que ensina sobre isso. Então, há duas linhas de interpretação, e aqui é um aprofundamento, eu creio que é necessário até por causa da tua colocação. Sim. Porque alguns acreditam que a partir do versículo 35 até o final de Mateus 24, né, ainda é destruição do templo. Boa parte dos mestres, inclusive eu e o Gantry, acreditamos que a partir do 35 já é the end, é o final. Né? Então eu quero fazer essa inferência, tá? Então, a partir do verso 35, Jesus começa a responder a última pergunta. E o final dos tempos? Então, ele vai responder sobre aquilo, a consumação, aquilo que vai acontecer quando ele vier, de fato, ele retornar em glória, né? Que muitos acreditam depois terá um milênio ainda, né, literal ou não, isso não é muito importante, e muitos acreditam, né, que não, que esse milênio vai ser um tempo imediatamente antes da vinda de Jesus, poderíamos estar vivendo esse milênio então Jesus viria para consumar a história de fato. Mas vamos por partes, vamos com calma. Então, que será como os dias de Noé? O que aconteceu nos dias de Noé? Nos dias de Noé, claro, era um juízo de Deus, foi um juízo de Deus. Se a vinda do Senhor será como nos dias de Noé, como eu acredito, essa aplicação, eu entendo que os protagonistas que serão deixados para trás. A igreja é deixada para trás, no sentido arquétipo, dentro da arca, né? E enquanto o pecado é expurgado da terra. Foi o que de fato aconteceu. Sim. E a terra em si, ela não foi destruída, ela foi expurgada do seu pecado. Né? Então começou uma nova dispensação, uma nova aliança e tudo mais. Então, Jesus usa essa tipologia para dizer isso. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe.
Então, a grande diferença entre juízo sobre Jerusalém é que havia sinais, que havia terremoto, que havia guerra, que havia falsos cristos, que havia falsos profetas, que, né, sinal do Filho do Homem sobre as nuvens. Então, era cheio de sinais. Mas agora aqui mudou, parece que mudou o tom. Ora, com relação àquele dia, né, a respeito daquele dia e hora, verso 36, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Né? Então, entendemos que se trata do dia final, daquele dia, né? Que nós não sabemos quando. Sim. A ninguém foi dado essa fórmula mágica. A Bíblia, queridos, não é um arcabouço de você fazer conta, virar a Bíblia de ponta cabeça, fazer um metagrama, qualquer coisa, né, botar no computador para tirar palavras mágicas. Sim. A Bíblia foi escrita para gente simples como eu e você. Aleluia. Né? É isso aí. É isso aí. Que tirar dos indoutos, se precisasse de todo esse arcabouço para ter a revelação de Deus, porque muitos simples leem a Bíblia e recebem a graça de Deus e têm a revelação de Deus na simples leitura pela inspiração do Espírito, né? E não são teólogos. Não, é óbvio que eu entendo que a gente deve crescer na graça e no conhecimento. Né? São duas medidas desse poder emanado, desse espírito de conhecimento do Senhor. Né? Então é isso. Então ele vai citando, né? Então ele fala, né? Ele vai falar de algumas parábolas, as parábolas dos servos, né? Então todas essas parábolas, tu vê que o grande componente é a surpresa, né? Virar como um ladrão, né? Então nós não sabemos, não podemos dar data para Jesus voltar. Não é porque temos em coronavírus terrível, nós estamos vivendo um tempo de tribulação, um tempo de aflição. É verdade isso. E a Terra já viveu, o mundo já viveu esses traumas no passado e sempre saíram disso. E nós vamos sair disso melhores, em nome de Jesus, apesar de toda a pressão, né, que nós estamos passando. Agora aqui mesmo, na minha região aqui, foi bandeira preta aqui, né? Entende? Então há endurecimento, parece que o diabo está se valendo mesmo disso, as pessoas com a mente fraca, não querem dar bola, achando que não existe nada, que está tudo legal mesmo. Né? Então não é assim não, não é assim não. Nós temos que aprender as lições. Então, Jesus faz uma exortação à vigilância. Todos os textos, e depois Mateus 25 também, se referem à segunda vinda. Né? Então é disso que se trata. Tá? Se você vai ver Mateus 25, fala da palavra dos talentos, né? Fala da vida eterna e o castigo eterno. Né? Então, é muito claro ali que se trata do dia final. Né? Fala de o Senhor vindo, né, tirar contas dos seus servos, etc. Né? Então, claro que tem muitos ensinamentos na parábola dos talentos, né? Mas há um componente ali que diz que o Senhor vai vir prestar conta, o que você fez com os seus talentos, o que você fez. Ele dá de acordo com a capacidade de cada um, mas naquele dia, né, ele vai pedir contas. Né? Então, está falando sobre esse dia. Né? Então, é isso. Então, em resumo, esquematicamente, até Mateus 24, 34, vinda em juízo sobre Jerusalém, já aconteceu. Então, a grande tribulação que o pessoal quer apregoar aí para o futuro, ela já aconteceu. Né? Não que nós não tenhamos aflições. Né? Jesus já falou que vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não se trata de uma coisa assim, agora o mundo vai se explodir, nós vamos ser arrebatados, né? Porque a obra da cruz não foi suficiente, porque aparentemente, de que adianta eu fazer guerra espiritual, fazer conquista de cidade, né? Expulsar os demônios daquele lugar, se eu vou deixar tudo para o anticristo? Sim. Não faz sentido. Sim. Não há sentido nisso. Né? Não harmoniza com aquilo que Jesus disse em Cesareia de Filipe, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja.
Né? Então, o arrebatamento secreto é uma falácia teológica. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Né? Isso é assim, é o poste ídolo da igreja evangélica. Meu né? Deus. A gente brincou com isso, né? Eu sei que é forte, mas é o poste ídolo. Muitos estão mais preocupados com o anticristo do que a obra que o Senhor fez e continua a fazer e vai continuar a fazer, independente de qualquer coisa. Independente de pandemia, independente de terremoto, independente de nada, mesmo que queira se levantar uma nova ordem mundial, né, um restart do mundo, não vai acontecer. Não vai. Deus controla. Claro que não vai. Isso já é uma ideia desde o século XVII, quando a maçonaria quis tomar conta de tudo. Claro que eles acabaram se infiltrando aqui e ali, mas hoje representam nada. É um formigueiro no meio Ou seja, não campo. tem para conspiração Illuminati. Jesus não tem, está claro, no Senhor, o reino de Deus está sendo estabelecido sobre a terra. Jesus reina. E pasmem, Hebreus, os Salmos, mais de 10 vezes espalhados por todo o Novo Testamento, diz o seguinte, que Jesus aguarda, né, ele está nos céus assentado à direita de Deus Pai, e ele aguarda até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Quem é que vai fazer isso, pastor? Colocar eu e você. Aleluia. Que temos que colocar os inimigos, né? Não tem muito serviço para ser feito. Então não se preocupe. Não se preocupe que Jesus vai vir, sim, ele vem em glória, nós cremos nisso, mas nós temos muita coisa a ser feita. Mas ele não vai entregar uma terra destruída por catástrofes cataclísmicas, como a gente tem expectativa de acontecer dentro de um quadro de 7 anos de tribulação e de grande tribulação, onde um líder reina e onde Deus o confronta destruindo o mundo. A terra foi dada aos filhos dos homens. A terra não será destruída, mas o Senhor vai restaurar todas as coisas. Então, a configuração muda completamente. Quando a gente olha para esse apocalipse dentro de uma visão de triunfo, faz sentido eu querer ser uma igreja e me ver como uma igreja de uma identidade poderosa. Sim. De uma igreja que avança, que rompe, rompedora, conquistadora. Não uma igreja que será massacrada, que Jesus tem que vir ou abduzir todo mundo. Abduzir todo mundo, porque um doidão aí vai destruir meio mundo. E só com base no entendimento de Mateus 24, respondendo Mateus 23, já desconstrói toda essa ideia de tribulação e grande tribulação. Então não se escandalize, querido. Receba a revelação da palavra. Queridos, é importante dizer que não estou afirmando aqui que tudo serão flores. Não é isso que se trata. Veja bem, tribulações sempre houveram, sempre haverão, aflições. Sempre haverão. Veja bem, como é que é a parábola do joio e do trigo? Ela esclarece bem essa questão. Ela é reveladora com relação a isso. A palavra do joio e do trigo, Jesus usa como exemplo a uma plantação de trigo. Né? E ele explica, é tão contundente a parábola do joio e do trigo, que ele gasta um tempo para explicar depois da parábola. Eu acho muito engraçado isso. Mas, de qualquer forma, ele usa como exemplo uma plantação de trigo. Mas ele diz que o joio cresce junto. Né? Ele cresce junto, e ele diz, deixa lá, que no final, lá no final, ele vai ser colhido. E vai para onde? Para o fogo. Né? E agora eu te pergunto, a plantação de trigo, você pretende colher mais joio ou mais trigo? Então, esses conceitos que a igreja está se esfriando, que vai tudo de mal a pior,
que vai virar tudo uma apostasia, que vai... Meu Deus do céu, isso não é apostólico, gente. Isso não corrobora com a palavra de Jesus sobre a igreja. Ele disse que um pouco de fermento, que é uma característica do reino de Deus, leveda toda a massa. O fermento, que significa algo que muda a característica da massa. Quando alguém aceita Jesus, a sua natureza muda. O fermento muda a natureza química da massa e cresce. Mas ele diz outra coisa, ele diz que será como um grão de mostarda, que é a menor das hortaliças, que cresce, 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 cresce. Então o reino só pode crescer, não pode diminuir, gente. É tão simples isso de se entender. Então você vai para os textos complexos de Apocalipse, que tem muita coisa do Antigo Testamento, muita figura de linguagem, vai lá para os textos, né? Então o pessoal faz um redemoinho escatológico, faz um marabalismo para tentar explicar essas coisas. Hollywoodiana, como eu costumo dizer. Transformar coisas simples em coisas hollywoodianas, como eu costumo coisas dizer. hollywoodianas, roteiro de novela, né? Roteiro de novela. Eu sempre brinco agora, por último, como o Raul Lisden estragou toda uma geração lá atrás, com os deixados para trás, agora o Bispo Macedo está estragando uma geração aí com essa novela que ele fez do Apocalipse. Meu Deus. Estragou de novo uma parte da geração, né? Plantando Estragou. do medo, Estragou. do pânico. Exatamente, esse é o evangelho do medo. As pessoas da sua identidade. É o evangelho da desesperança. Uau. Eu não sei que vantagem tem isso de se pregar isso na igreja. Uau. Uns dizem que é para santificar a igreja. Queridos, nós vivemos na nova aliança. Eu acho que nós devemos evangelizar pelo medo ou devemos evangelizar a partir do amor de Deus? Aleluia. Deus é amor ou Deus é medo? Uau. Uau. É? Aleluia. Então, ele diz assim, que com amor eterno eu te atraí. Aleluia. Não é com medo eterno que eu te atraí. Então, queridos, por favor, parem de pregar o evangelho do medo. Vamos ler com os olhos espirituais essa escritura, né? Vamos entender a escatologia que Jesus, por isso que nós chamamos de escatologia apostólica, é a escatologia que Jesus ensinou para os seus apóstolos, né? E que hoje a restauração apostólica vem trazendo mundo afora, né? Então isso está mudando todo o conceito apostólico nos Estados Unidos. Nós temos contato lá com o Conselho Apostólico Mundial. A gente sabe que está dando um estremecer lá, até porque o Dr. Harold Weber faz parte lá. Então isso está tremendo nas bases. Uau. E aqui no Brasil também, aos poucos não adianta, o pessoal tem que ceder. Ah, mas eu ensinei 30 anos assim, azar. Diga, tenha humildade, eu também te ensinei errado. Né? Então, eu louvo a Deus que nem o meu apóstolo Ricardo e eu e o JB Carvalho botamos a cara para bater. E eu sei que tem muito mais gente no Brasil que entende isso, mas que não botou a cara para bater ainda. Não, mas vai ter, em nome de Jesus vai ter. Ainda estamos orando por isso. Bravadores, né? Agora, então, vamos então para acabar de desconstruir, de destruir a atmosfera de medo. E anticristo, apóstolo? Quem é o anticristo? O que é a marca da besta? O que é essa imagem da besta? Vamos com calma, com calma. Não dá para ser uma live só. A gente vamos agendar as próximas. Anticristo, ele só aparece, essa palavra, anticristo, ela só aparece 4 vezes no Novo Testamento, na Bíblia. Pasmem, queridos. E nenhuma vez no Apocalipse. O Apocalipse não é o livro do anticristo. Uau! Diga assim, uau! O Apocalipse não é o livro do anticristo. O Apocalipse é o livro da vitória de Jesus sobre seus inimigos.
O Apocalipse é o amor de Deus sendo revelado para as igrejas que estavam sofrendo uma terrível perseguição e humilhação naqueles dias. É nesse contexto que Apocalipse está sendo escrito. E claro, ele também acaba revelando lá no final sobre o fim dos tempos. Mas, de novo, para vocês entenderem, Mateus escreve o sermão escatológico de Jesus. Lucas escreve o sermão escatológico de Jesus. Marcos escreve o sermão escatológico de Jesus. O Evangelho de João não escreve o sermão escatológico, mas João dedica um livro todo, Apocalipse, para descrever o sermão escatológico de Jesus. Estão sacando, queridos? Estão sacando? Na verdade, o Apocalipse desvendado nada mais é que a mesma história que está em Mateus 24, cheia de outros detalhes, cheia de outras coisas, né? Mais ampliada, detalhada, repetida algumas vezes, né? Mas é o mesmo assunto de Mateus 24 e de Mateus 25. Pasmem vocês. E o que nós estamos dizendo que é Mateus 24 e 25? Mateus 24, quase todo ele, a queda de Jerusalém em seu tempo, e parte dele para frente de Mateus 25 é a segunda vinda. Então, assim também é Apocalipse. Mas o anticristo, como o anticristo não é falado em Apocalipse, onde é que é falado o anticristo, então? Nas cartas de João. 1 de João, 2 de João. Por quê? Porque João tem o seu ministério na Ásia Menor, e ali estava entrando uma doutrina terrível. Gnosticismo. Gnosticismo, que está vivinho aí até hoje, né? Com as suas muitas facetas. Mas, enfim, se você vai ler os textos que se referem ao anticristo, deixa eu ler algum aqui, para contextualizar, para não ficar tão... deixa eu pegar aqui. Você vai ver que João não está falando de uma pessoa específica, ele está falando de um espírito. De um espírito. Vou te mostrar. Olha só. Filhinhos, esta é a última hora. Conforme ouvistes que vem o anticristo. Já muitos anticristos se têm levantado. Por onde conhecemos que é a última hora. Jesus tinha dito que um dos sinais do seu juízo eram falsos cristos. Estão ligados, Mateus 24? Isso eu estou lendo em 1 de João 2,18. Mas a passagem de 1 de João 2,22 acrescenta alguma coisa no nosso entendimento. Olha o que ele diz. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Esse que nega o Pai e o Filho. Então, queridos, essa descrição do anticristo é semelhante àquela que você já sabe. O anticristo é todo aquele que nega o Cristo. Que nega que Jesus é Cristo, negando também o Pai e o Filho. É isso que o gnosticismo estava tentando dizer. Que Deus não podia ter sido encarnado em Cristo, porque isso não era gnóstico. Toda carne, tudo que é natural é ruim, gnosticismo. O que é etéreo, espiritual é o que vale, o que é bom. Esse é um fundamento gnóstico, né? Essa separação. E a igreja acabou sendo alimentada por essa filosofia, depois os epicureus e tudo mais. Tudo isso trouxe isso para dentro. O próprio Agostinho cunhou muito dessa teologia, depois ele se arrependeu, mas aí já era tarde demais. Então hoje a igreja ocidentalizada, por exemplo, ela tem muito disso do gnóstico. Separação entre o santo e o profano, né? A separação, né? Que o meu trabalho, isso aí é do mundo, a minha oração, isso aí é uma coisa de Deus. Então, o secular e o sagrado, né? Então, essa separação, isso é gnóstico. Então,
Isso lá atrás, mas isso lá atrás estava causando um prejuízo terrível. Estava dizendo que, que Deus não podia ter habitado em Jesus. Então Jesus não podia ter sido morto pelos nossos pecados, ou seja, estavam anulando a obra da cruz, em última essência. Ou seja, Jesus não era Deus. E é o que dizem hoje todas as religiões espiritualistas. Jesus é um bom pastor, é um bom doutor, é um bom ensinador, é um exemplo para todo mundo. Mas não, é Deus. Fuja disso. Fuja disso. Jesus é Deus. Ele ressuscitou, está vivo, está esperando que todas as coisas sejam restauradas para que ele venha. Então, João estava lutando com isso, esse espírito do anticristo. Né? Então, o quarto e último versículo que ele fala é 2 João 1,7, que diz assim: pois há muitos enganadores, porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Então, é isso o gnóstico. Quando não confessam que Jesus veio em carne, eles estão querendo dizer assim, ó, Jesus não é Deus. Estão entendendo? A confusão, esse falso cristianismo que eles estavam criando. Então, era sobre isso que João estava batendo na Ásia, onde foi a maior parte do ministério dele. Então, isso é o espírito de Cristo. Então, eles me perguntam, alguém me pergunta aqui, mas você crê que o anticristo está vivo, ele já nasceu, não sei o quê? Eu creio que o espírito do anticristo sempre existiu, sempre existirá, enquanto o evangelho foi pregado. Se você for pregar o evangelho para o seu vizinho, ímpio, você vai estar de frente com o anticristo, porque algum demônio vai se manifestar ali, se não nele, fora dele, querendo que você não pregue a verdade para ele. Não é isso, pastor? É isso aí. Não é exatamente isso? Uau. Então, esse é o anticristo. Né? Se você tem evangelizado alguém, você está dando de cara com o anticristo aí todo dia. Ok? Então, se perguntar se ele existe, existe. Existe, mas não é um homem que vai governar o planeta, a Terra, né? Um grande líder. Papa já foi anticristo, né? Muitos já foram anticristo, Hitler já foi anticristo, e todos os grandes ditadores, né? Todos os líderes malucos aí na Terra já foram candidatos a anticristo. Agora tem o Macron, candidato a anticristo, né? E por aí vai. Meu Deus do céu, é tanta loucura. Sabe, pastora, nós temos catalogados aqui, está disponível na internet, mais de 240 vezes que o pessoal deu data para Jesus voltar, né, ao longo da história. Desde lá da igreja primitiva, já tinha os malucos dizendo que Jesus já tinha vindo, ou ia vir, e agora com a pandemia aqui, com o coronavírus, muitos estão reafirmando isso. Né? Alguns estão reafirmando isso. Então, todos eles erraram, todos eles vão errar dizendo isso. Não tem problema nenhum em dizer isso com muita humildade, porque isso não harmoniza com muitos textos simples da Escritura. Né? Uau. Ou seja, uma vez que anticristo não é uma pessoa ou um sujeito, mas um sistema de influência mental, a gente pode colocar assim, um sistema operante de ideologia, filosofia, por aí vai. E como é que fica, então, a questão da marca da besta? Muito bom. Aí, de novo, tem algumas correntes. Eu sou mais inclinado numa delas. Certamente, a marca da besta não é um chip, ou algo que você possa imaginar nesse sentido, né? Porque chip, todos os celulares que nós temos já tem chip, você já tem todas as informações que precisa, que qualquer um precisa, né? Estão aí. Então não precisaria uma outra marca. Então não é isso, queridos. Apocalipse 13 fala da besta, né? E essa besta, em toda a história da igreja, ela foi identificada como o Império Romano. Né? E em Apocalipse 17 fala de uma outra besta. E essa besta, em toda a história da igreja, foi identificada como o imperador Nero. E interessante que o nome do imperador Nero, Neron César, ele pictogramado nas letras hebraicas,
né? Cada letra hebraica tem um valor. Então, isso, casualmente, você soma 666, 666, o nome de Nero. Né? As efígies das moedas encontradas agora nas escavações e tudo mais, tem lá essa conexão com esse número, o número da besta, ou a marca da besta, que ninguém pode comprar. Então, o que se entende que, com a pressão, eu lembro que Apocalipse, ele é um período de grande pressão, de grande perseguição sobre a igreja, tanto pelos judeus como pelo Império Romano. É a grande perseguição de Domiciano, terrível, foi uma das maiores perseguições que a igreja sofreu, né? E tudo mais, aqueles filmes que você vê por aí, que pegavam os cristãos, botavam, né, espaldados como tochas vivas, queimando. Nero colocava isso lá para iluminar as entradas dos seus jardins, e tudo mais, todas aquelas coisas horríveis, as arenas com os animais devorando os cristãos, e tudo isso mais. Então, dentro desse cenário. Então, evidentemente, João usa uma certa codificação para explicar o que está acontecendo ali. Então, uma das inferências que se diz que ninguém poderia comprar ou vender se não tivesse o dinheiro, a marca da besta, o dinheiro de César. Isto é uma interpretação, né? Então, isso seria uma coisa literal nesse sentido, mas não seria um chip do futuro, não tem embasamento para isso. Até porque o contexto do que está acontecendo ali, Apocalipse, não é o fim do mundo, é o fim da era judaica. Sabe por quê? Porque Apocalipse 11, né, quando vai começar a falar das duas testemunhas, o anjo manda João medir o templo. Que templo? O templo de Jerusalém, que ainda estava de pé, estava prestes a ser destruído. Então, isso é a gente chama na teologia, a gente chama de referência interna, que prova que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70, que muitos querem empurrar o Apocalipse para o ano 90. Então, tudo isso que nós estamos dizendo, que eu estou afirmando que Apocalipse, né, pelo menos até o capítulo 18, por ali, tem a ver com Jerusalém e a queda, como Mateus. É muito sério, até o capítulo 18. Sabe? De novo tem correntes, tá? Muita coisa que acontece aqui. Muita coisa. É muita coisa. Abertos, flagelos, muita coisa acontecendo ali. Tudo isso sendo transportado para uma ideia de futuro, quando na verdade futurista. Era algo que estava já. A ideia é o seguinte. É muito interessante se os irmãos pegarem o livro de Apocalipse, no primeiro versículo, eu vou ler para os irmãos, se quiser acompanhar aí. Os primeiros 3 versículos, né? Revelação de Jesus Cristo, né? Preste bem atenção. Revelação de Jesus Cristo, capítulo 1, verso 1, que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente irão acontecer. Uau! Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem essas palavras. As 7 igrejas da Ásia, tá? Esse é o endereço de Apocalipse, desta profecia. E guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Estão entendendo? Vocês estão entendendo? Está falando para a sua época. Mas então não tem coisas ali que ainda não vão acontecer? Claro que tem. Eu não disse que todo o Apocalipse é cumprido. Tem algumas correntes. Há muita pesquisa, há muito estudo, há muita revelação ainda nisso tudo, né? Por exemplo, nós estamos preparando, vamos iniciar esse ano, talvez,
A primeiro da série nós vamos conseguir lançar, é o Apocalipse Desvendado. Capítulo a capítulo, dentro da visão apostólica. Meu Deus. Porque nós carecemos desse material para a igreja, compreende? Sim. Eu estava falando com o JB Carvalho outro dia, ele disse também que está no encargo do coração dele traduzir alguns materiais do Gentry lá de fora para o português, porque nós temos muito pouco material disponível para a igreja aqui no Brasil. Né? Então nós vamos lançar provavelmente uma trilogia, o Apocalipse Desvendado. Né? Então, justamente porque tem muito pouco material que esmiuça isso dentro de uma visão apostólica, dentro de uma visão preterista e de uma visão pós-milenista e uma visão pré-milenista histórica. Né? Então tem muito chão pela frente, Mas entendam, então Apocalipse, muitos acreditam que até o versículo 18 está cumprido, outros acreditam que até o capítulo 19 é cumprido, né? Falta 20 e 21. Então, e assim vai. Então, vocês entendam, esse anticristo não é um governo, é um espírito que está aí, né? E ele só vai ser exterminado de fato, esse joio, quando Jesus vir, né? Conforme está ali na parábola do joio e do trigo. Compreende? Ok. Ou seja, respondido mais uma dúvida. Marca da besta é a sigla de Nero, a imagem de Nero nas moedas. Um detalhe só para complementar assim. Se a marca da besta fosse algo literal, vai ser um chip, alguma coisa no futuro, no capítulo 7 de Apocalipse, mesmo Apocalipse que fala da marca da besta, fala da marca de Deus. Vocês sabiam? Que receberiam na fronte, né? A marca de Deus é o espírito que nós fomos selados da promessa, receberiam na fronte. Queridos, é a mesma figura de linguagem. Né? Então, se eu inferir que isso é literal, eu tenho que ter um chip de Deus também, compreende? Vocês estão entendendo, queridos? Então, para onde vai a loucura? Né? Eu que sou cristão, o pastor aqui é cristão, nós somos, e vocês que são salvos em Jesus Cristo, como nós, vamos ter um chip do Espírito Santo. Né? Porque Apocalipse 7 fala sobre essa marca. Então, nós vamos desmontar essa teoria. Então, se nós levar para o lado alegórico, nós podemos assim dizer também, né? A marca da besta, na verdade, é o caráter pervertido e perverso do homem pecador. Né? E a marca de Deus é o caráter transformado pelo Espírito Santo do homem regenerado. Né? Você pode inferir dessa forma também, compreende? Veja como é fácil desmontar uma teoria dispensacionalista de um chip, de uma marca, de uma tecnologia que vai vir, que vai controlar todos nós, e etc. Aí, para fechar, apóstolo, se destrinchou sobre besta, sobre anticristo, sobre marca da besta. Não tem como, né? E o que seria o falso profeta? Aí, essa eu prometo, é a última. Mas eu tenho certeza que as duas testemunhas o senhor já deixou claro aqui, gente. Não, eu nem falei das duas testemunhas. Eu falei que eu já sei no livro do... Meu Deus do céu, mas Jesus, o que eu aprendi acerca das duas testemunhas é a coisa mais absurda. Quando o Senhor trouxe o entendimento da obra do livro, meu Deus do céu, eu falei, Jesus, o que é isso que eu acreditava? A coisa mais doida, mais hollywoodiana possível, sabe? Enoque ou Moisés, Enoque ou Elias, aparecendo de novo, e toda a mídia mundial vendo eles cuspindo fogo pela boca, oh meu Deus, tem misericórdia. Moisés e Elias andando lá em Jerusalém, caminhando, passeando em Jerusalém. Então essa é a visão dispensacionalista, né? Sim, Deus andando e vou morrer, depois ressuscitar, e todo olho verá.
Oh, Jesus, quanta loucura, Pai, perdão. Mas, queridos, as duas testemunhas, a lei, os profetas, a palavra e os profetas, né, pô? Que se resume em Cristo, né, na verdade. A lei e os profetas. Jesus, né, e aqueles textos lá de Apocalipse, onde vão falar, se não me engano é Apocalipse 11, 4, por ali, vão falar sobre as duas testemunhas, eles se referem a Zacarias 4, né, que na verdade, estão fazendo um paralelo entre Moisés e Elias. Moisés deu a lei, Elias, o maior dos profetas, né? Sim. Então, Zacarias vai falar de... Eu fiz uma confusão aqui. Zacarias vai falar de Josué e Zorobabel, né? Que eles tinham como missão a reconstrução do templo na sua época. Sim. Tá? E essas duas funções nós vamos encontrar, tanto a de juízo, né, quanto a de reconstrução. Essas duas funções nós encontramos em Cristo, como rei e sacerdote. Então, vejam só, isso é o problema, que Apocalipse não pode ser pegado de forma literal. Né? Ele tem que ser pegado de forma alegórica. Esses textos têm que ser entendidos alegoricamente. Se você pegar de forma literal, é maluquice, você cai em umas coisas, né? E, de novo, você tem que pegar e traçar o paralelo com os textos mais fáceis, que são os evangelhos, né? Onde Jesus está ensinando sobre isso. Eu não posso tirar isso fora do contexto. Tá? Não há como, não tem como. Né? Então, queridos, o Israel de Deus acaba sempre vencendo a besta romana, né? E o falso profeta. Esse falso profeta, tão misterioso, nada mais é que o Israel segundo a carne. Uau! É o Israel segundo a carne, que Jesus fala, uma prostituta. Eu tive que arrumar uma outra noiva, você não quis casar comigo. Eu tive que arrumar uma outra noiva. O contexto é esse. Né? O Israel de Deus vence a besta romana e o falso profeta, que era o Israel segundo a carne, que também se chama Egito espiritualmente. Né? Toda essa conexão. Né? Quando João ali no Apocalipse fala sobre o cântico de Moisés, ele fala a respeito desse cântico, né? Ele faz quase que uma repetição desse cântico. Ele toma emprestado uma série de passagens, né? E tece um novo cântico, né? Um cântico de vitória daqueles que se prostrarão diante de Deus. Aleluia. Então ele diz assim: por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos estão manifestos. Né? Então é aquilo que diz no Salmo 22, 27. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, porque o reino é do Senhor e ele governa as nações. Então, veja que coisa tremenda. Meu né? Deus, aleluia. É coisa tremenda. Então, queridos, essas figuras pragmáticas e cinematográficas, né? A gente tem que ter muito cuidado nessas interpretações. Eu sei que o pessoal dispensacionalista vai atirar pedra, tira pedra, né? Tira ovo, qualquer coisa desse tipo. Mas nós temos que ser sinceros, pelo menos nós temos que ler. Eu sempre digo assim, você não é obrigado a acreditar o que eu ensino, mas você tem a obrigação de ir na Escritura conferir aquilo que eu estou dizendo. Isso é ser um crente bereano, isso é ser mais nobre que dos Tessalônica, como disse Paulo. Entendeu? Então, eu espero que vocês que estejam aqui ouvindo essa live agora ou depois, sejam crentes bereanos. Eu não estou acreditando nessa história aí, não. Então, vá lá conferir, vá lá buscar os nossos ensinos, os nossos livros, treinamentos, enfim.
né? Busque, me manda WhatsApp, eu respondo. Sempre que posso, eu respondo. Nós temos um grupo no Telegram específico sobre isso, grupo no WhatsApp específico sobre isso. Então, queridos, o nosso encargo tem sido levar esse evangelho da esperança. Tem coisa que eu não vou saber explicar? Óbvio que tem coisa que eu não vou saber explicar, mas aquilo que eu puder ajudar, né, esse tem sido o nosso encargo. Amém. Né? Eu quero agradecer ao senhor por essa disponibilidade, essa aula que nós acabamos de receber, desconstruindo muito engano, desconstruindo, meu Deus do céu, muitos fundamentos, sabe? Quebrou muita coisa mesmo. E eu quero recomendar o seu livro, tá? Nosso Pai, que ele compre, em nome de Jesus, coma, devore. Escatologia Apostólica. Esse aqui foi lançado no final do ano, pastor. Eu vi o anúncio. Tem livro novo, gente, que eu ainda não tenho. Nós estamos conversando, nós vamos estudar ainda, que eu quero o livro do apóstolo Henrique lá na estante da FCOL. Para você, a gente também legal, ter acesso em nome de Jesus. Será uma honra. É só rapidamente falar um pouquinho desse livro. Pode falar. Esse livro, diferentemente do Escatologia Apostólica, que você mostrou, ele é bem mais fino, ele tem só 100 páginas. E ele tem uma leitura de mais fácil degustação. Ele não é tão teológico, embora é Bíblia, que está aqui, evidentemente. Porque o objetivo desse livro é para que a igreja, de uma forma em geral, possa ter uma fonte de pesquisa, até para usar, por exemplo, um pequeno grupo. Porque esse livro está estruturado na seguinte forma. São 12 perguntas com as suas respostas. Aleluia. São 12 capítulos. Cada capítulo é uma pergunta. E o desenvolvimento desse capítulo é uma resposta. E no final de cada capítulo, a gente dá uma série de materiais complementares, de referência, inclusive links para material gratuito, que você pode pesquisar se você se interessar mais. Esse tema aqui me interessou, eu quero ir mais a fundo. Então a gente dá um básico, bem fundamentado, compactamente, e dá uma N de referência. Eu vou citar rapidamente aqui os 12 capítulos, para dar um pouquinho de água na boca para você. Diz assim, capítulo número 1, estamos vivendo nos últimos dias? Capítulo 2, falsos cristos, guerras, fomes, terremotos, epidemias, são sinais dos fins dos tempos? Capítulo 3, haverá sinais precedendo a volta de Jesus? Capítulo 4, haverá um arrebatamento secreto? Capítulo 5, haverá uma grande tribulação? Capítulo 6, haverá um futuro governo do anticristo? Capítulo 7, qual a mensagem do livro de Apocalipse? Capítulo 8, o que é a marca da besta? Capítulo 10, pulei um aqui. Capítulo 8, quem é a besta do Apocalipse? Capítulo 9, o que é a marca da besta? Capítulo 10, o que é o milênio? Capítulo 11, qual a importância do reino de Deus para o futuro da igreja? E capítulo 12, o mundo está piorando ou melhorando? Uau! Então está tudo aqui. Uau. Então esse é um livro muito prático, né, que você pode estudar com o seu grupo de estudo e depois você pode avançar num nível maior e se aprofundar. Né? Então esse livro aqui, bem acessível, muito prático, leitura muito gostosa, muito fácil para toda a igreja. Estamos vivendo nos últimos dias respostas bíblicas para perguntas difíceis. Gente, entre em contato lá no Instagram do Apóstolo para acessar os livros, para comprar os livros. Compartilha com os seus contatos essa live, porque nós estamos tendo tempo de elucidar muito. Amém. E Deus tem levantado o apóstolo como uma voz para esse tempo. E nós queremos ser, digamos assim, cooperar com isso. Então, em nome de Jesus, para trazer luz, entendimento, para tirar pessoas desse engano. Quantas pessoas não querem fazer uma faculdade, não querem casar? Para que eu vou construir isso, aquilo? Jesus vai voltar, vai ficar tudo aí para o anticristo? Em nome de Jesus, eu recebo histórias todas, pelo pastor,
se prepare, estude, se equipe, faça sua graduação, pós-graduação, porque o Senhor Jesus precisa de pessoas altamente equipadas e qualificadas para serem estabelecidas nos lugares de governo, nas 7 esferas de influência social. Exatamente, tem tudo a ver isso. Você. Então você precisa se qualificar sim, se equipar, se preparar. E acredita no seu propósito, seu sonho, porque é tão espiritual quanto ser um apóstolo, um pastor, é ser um ministro de educação que planta os valores do reino de Deus. Exatamente. Exatamente. A igreja tem que se preocupar, não formar só pastores, mestres, evangelistas, e treinar essas pessoas, mas treinar homens para o mercado, apóstolos de mercado. Né? Empreendedorismo do reino. Isso, tudo isso mais. Né? E só respondendo aqui, infelizmente, os irmãos futuristas, pelo compromisso com a sua teologia, entendem a palavra geração de Mateus 24 como raça. Né? O problema é que a palavra ali é genéia. Né? Genéia, queridos. Ela é usada 34 vezes no Novo Testamento, e nunca o entendimento é raça. Todo o contexto é uma geração de gente mesmo. Então esse argumento, diga lá para os irmãos futuristas que esse argumento é furado. Tá? Eu fui a fundo nisso, eu não comi na mão de ninguém, eu fui pesquisar palavra por palavra, onde é que aparecia essa palavra genéia, que é a geração, né? Que é do versículo 24, 34, que diz que não passará esta genéia, esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado. Fico à disposição. Tá bem. Pai, nós te louvamos por esse tempo, damos graças pela EFCOL, esse Ministério de Ensino, pela pastora, pelo pastor, pelos líderes aí. Nós estamos a alguns milhares de quilômetros de distância aqui, Senhor, mas eu libero graça sem medida sobre a vida deles, sobre aqueles que estão nos assistindo, em nome de Jesus, que esse espírito de revelação, de entendimento, venha a cada momento, agora a partir dessa live, venha incendiar os corações dos amados, para que tenham esse desejo, essa gana até de quererem saber mais dos mistérios do reino, dos segredos do reino, porque o Senhor disse que isso Ele deu para os pequeninos. Ó Senhor, porque ilumina os olhos do entendimento dos teus filhos, das tuas filhas aqui, Pai, em nome de Jesus, para que eles creiam e vejam a tua graça, a tua glória, o teu amor sendo derramado, Senhor. Tu és um dom, um Deus maravilhoso, um Deus redentor, um Deus sim que educa os seus filhos, mas o Senhor está interessado na herança que nós vamos adquirir e ter em Ti, Senhor. Essa herança geracional. Ó Pai, libera sobre eles agora essa graça. Libera, Deus, sem medida, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, para a honra e glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Bom, já podemos crer que teremos o segundo round. Temos que combinar. Amém. O tempo. Amém. Vamos combinar o segundo round. Obrigado a todos que estavam aqui. Graça e paz. Obrigado, pastora. Deus abençoe vocês. Amém. Amém, amém.